Olá, meus queridos, tudo bem? Nós vamos falar aqui sobre o princípio da aliança na aula de hermenêutica. É a aula número 6, amém? E você pode acompanhar aí no material que nós fornecemos para você, tem a apostila. E nós já tínhamos iniciado essa aula, mas eu quero recapitular desde o início para que você fixe esse conteúdo em nome de Jesus, amém? Primeiro, qual seria a definição desse princípio, né? O princípio da aliança é a interpretação de um ou mais versículos utilizando a análise da aliança, não é? Aliança entre Deus e o seu povo. Então, nós vamos mostrar para você que são várias alianças e os versículos vão trazer a ideia e você vai relacionar com aquela aliança. Isso facilita a compreensão da palavra de Deus. Amém? A definição de aliança, ela é um acordo mútuo entre duas ou mais partes, cada um assumindo um compromisso de cumprir aquelas obrigações da aliança, como se fosse um acordo. E é interessante que lá no Antigo Testamento tem uma palavra chamada berit, fazer um corte para assinatura de um contrato. É aquela ideia que o pessoal faz de sangue com sangue, mas Deus fez com Abraão através de pedaços de carne. Ele mandou cortar o animal em duas partes e andou sobre, através delas, na verdade. Lá no Novo Testamento existe uma palavra, dietek, é um testamento ou uma aliança. Essa é a palavra, porque no Novo Testamento nós temos sangue do Senhor, sangue do Cordeiro, né, que derramado, você vai entender como é que é esse princípio da aliança direitinho. Então, na verdade, existe um acordo ali na nova aliança para nós. Né? Então, esse contrato, essa aliança, porque são duas coisas que são mais diferentes. Aliança e contrato são coisas diferentes, mas a ideia é uma só. Mas a aliança, ela é eterna, porque ela não tem fim. Um contrato, ele pode se encerrar. Então, mas Deus fez conosco uma aliança, amém? E o princípio dessa aliança, que a gente vai analisar, ele vai dizer exatamente aos acordos, aos pactos que Deus fez com o homem. Em todos os casos da aliança, quando foi instituída uma aliança entre Deus e o homem, Deus é quem iniciou. Ela não parte de homem nenhum. Não vem nada do homem, vem tudo de Deus. Então é uma aliança entre Deus e o homem, elaborada e apresentada por Deus ao homem. Então o homem pode aceitar ou rejeitar, mas ele não pode mudar e nem acrescentar nada na aliança. Deus é quem instituiu. Amém? Então as alianças, quando Deus se revela ao homem, Deus então ele é fiel à sua palavra. E evidentemente que a fonte da aliança é a graça de Deus. É a finalidade da aliança, o objetivo dela é transformar o homem à imagem de Deus, levando a plena comunhão com ele. Amém? E nós temos algumas alianças, então aqui nós vamos trabalhar com você aliança eterna, aliança edênica, lá do Éden, aliança adâmica, que é entre Deus e Adão, é a aliança noaica, feita com Noé, aliança abraâmica, feita com Abraão, mosaica, Moisés, palestiniana, quando eles entram na terra prometida, Canaã, a davídica, com Davi, porque afinal de contas Jesus veio através da casa e do trono, da linhagem de Davi, e evidentemente a última, que é a nova aliança, feita através de Cristo, na pessoa de Cristo com o homem. Amém? Então essas são as alianças. A aliança é eterna. Já falei para você, né? Ela é representada quando nós casamos, nós temos aqui uma aliança. Ela não tem começo e nem fim, né? Ela é eterna. Por isso que o casamento não é apenas um contrato que você pode romper. O casamento é eterno. Nós precisamos focar nisso também na nossa vida e evidentemente, deixar o Senhor trabalhar em nós para que essa aliança seja também perpétua. Amém? Entre nós. E evidentemente que
essas alianças, existem outras, mas a expressão de Deus, através dessas alianças principais, elas vêm se complementando desde Gênesis até Apocalipse. É impressionante como a Bíblia, ela é um único livro, uma única carta testamentária, que Deus vem progressivamente mostrando o avanço das alianças entre ele e nós. Então, é fantástico isso, né? Existem alguns elementos da aliança e, o primeiro elemento é a palavra ou a promessa da aliança. O segundo elemento é o sangue da aliança e o terceiro elemento é o selo da aliança. Então, em cada uma das alianças, nós vamos ver esses três elementos ativos ou vívidos ali na aliança que nós vamos analisar aqui com vocês. Amém?